O governo reduz a previsão de crescimento da economia no orçamento do ano que vem. O índice de desemprego cai pelo quarto mês seguido em julho. A Procuradora-Geral da República contesta a decisão da segunda turma do STF que anulou uma sentença do então juiz Sérgio Moro. A Prefeitura de São Paulo proíbe fumar em parques públicos. O Distrito Federal testa um aparelho que revela se o motorista consumiu alguma droga. Empresas de seguro vão poder usar peça de segunda mão no conserto dos carros. A Polícia Civil apreende galões de combustível usados em queimadas no sul do Pará. O Exército combate incêndios numa reserva florestal do Maranhão. E a ex-jogadora Janete entra para o Hall da Fama do basquete. O Jornal Nacional está começando. O Detran do Distrito Federal começou a testar um aparelho que revela se o motorista consumiu drogas. Depois do bafômetro, chegou a vez do drogômetro, um aparelho que identifica 15 tipos de drogas, entre elas maconha, haxixe, crack, cocaína e êxtase, consumidas nas últimas 8 horas. Além de muitos dos estimulantes usados por motoristas para se manterem acordados por mais tempo. A resposta está na ponta do dedo, no suor da pele, da impressão digital. O motorista é convidado a colocar o dedo aqui durante 5 segundos. Em seguida, lacra-se o local. Aperta-se para liberar o reagente que entra em contato com o suor. O teste vai para a máquina. A previsão é de resultado em 2 minutos. O teste começou nessa madrugada e vai até amanhã. Os motoristas não são obrigados a fazê-lo. O Hugo foi o primeiro a passar pela prova. Deu negativo. Melhor segurança, né? É muito irresponsável aí nos volantes. O resultado de um outro motorista deu positivo para THC, substância encontrada na maconha e no haxixe. Ele não foi multado porque era um teste, mas teve que chamar outra pessoa para levar o carro para casa. Estão sendo multados porque esse equipamento ainda não foi homologado. Para o uso do drogômetro em blitz, é necessária a regulamentação que está em estudo no Conselho Nacional de Trânsito. Os testes no Distrito Federal devem ser usados para avaliar a liberação do equipamento. Nós acreditamos sim, que dentro aí de uns 4 a 5 meses nós já tenhamos esse equipamento em Brasília. Equipamentos semelhantes foram testados em outras cidades no Brasil, mas usam a saliva em vez do suor. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que cause dependência é infração gravíssima. O motorista pode perder a carteira e recebe multa de quase R$3.000, de acordo com o Código de Trânsito. E é crime dirigir com capacidade psicomotora alterada por drogas. Metade das 280 pessoas mortas em acidentes de trânsito no Distrito Federal no ano passado estava sob o efeito do álcool ou algum tipo de droga ilícita. A maior cidade do Brasil proibiu fumar nos parques públicos municipais. Se os parques de São Paulo são o respiro da cidade grande, passarão a ter ainda menos fumaça. A decisão anunciada hoje pela Prefeitura proíbe cigarros, cigarrilhas, narguilé nos mais de 100 parques municipais. Estar num parque passeando, sentindo a natureza, né? E sentar uma pessoa ao seu lado e começar a fumar, né? Não é nada agradável, não. Mesmo que o cenário não combine com o fumo, muita gente acha exagero uma lei para isso. Aqui é aberto, né? Não vai interferir muito. Se houver educação, não precisa de lei. É conscientização. Os parques da cidade de São Paulo terão 60 dias para implantar uma sinalização explicando a lei. Também durante esse prazo, vão delimitar os fumódromos, áreas onde o cigarro será permitido. Depois disso, quem fumar em outro local vai receber multa. A multa será de R$500 e dobra em caso de reincidência. A decisão vem exatos 10 anos depois de uma outra lei, também da Prefeitura, que tirou os cigarros de bares, restaurantes e de qualquer estabelecimento fechado. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o fumo é a principal causa para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Esse chinês, passeando por São Paulo, conta que vem de uma cidade perto de Xangai e lá o cigarro é liberado em todo lugar.
Chalson Lee diz que a nova lei paulistana é boa para a saúde de todos. Em outras grandes cidades do mundo, o cigarro enfrenta cada vez mais resistência em locais abertos. Em Nova York, é proibido fumar em parques e praias desde 2011. Em Paris, os cigarros estão banidos desde junho nos 52 parques e jardins da capital francesa. E em Tóquio, ninguém pode fumar nas ruas. Nos parques e na cidade, existem fumódromos como este. Encontramos o Felipe no maior parque de São Paulo, Ibirapuera. Ele fuma há 16 anos e garante que vai obedecer a nova regra ou ir além. Às vezes até a gente acaba diminuindo o cigarro, né? Eu tenho consciência de que é o mal que a gente faz pra gente, pra quem tá ao redor não tem como, né? A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou hoje mais 2 mortes em decorrência do sarampo. As vítimas são um bebê de 9 meses na capital e um de 4 meses que morava em Barueri, na região metropolitana. Agora são 3 mortes por sarampo em São Paulo. Na quarta-feira, a vítima teria sido um homem de 42 anos. O anúncio da morte dele se deu na quarta-feira. Homens do Exército começaram a reforçar o combate às queimadas numa reserva do Maranhão. Do alto dá para ver o quanto a vegetação está seca e o tamanho do risco de queimadas com a umidade do ar na casa dos 20% e a temperatura acima dos 35 graus. O Parque Estadual do Mirador é um dos locais mais atingidos pelos incêndios florestais no país. Uma área com mais de 700 mil hectares, protegida desde 1980. A região faz parte da Amazônia Legal. De acordo com o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, o município de Mirador chegou a registrar 61 focos de queimadas num único dia. Homens do Exército começaram hoje a ajudar no combate aos incêndios. Eles receberam treinamento do Corpo de Bombeiros. Estamos aptos aí a estar cooperando junto com as agências aí no combate aos focos de incêndio, aí, mediante a solicitação do nosso governador. A Polícia Ambiental do Estado também está na região para fiscalizar e prender suspeitos que atearem fogo perto da mata. Apesar de ser uma área de preservação, cerca de 150 famílias vivem aqui porque já moravam na época da criação da reserva. E acabam acontecendo situações como essa, olha só. Alguns moradores usam fogo para limpar o terreno, o que acaba sendo um perigo enorme. Porque nessa época do ano, a vegetação seca pode fazer com que incêndios pequenos assim se espalhem pela mata. Um decreto federal assinado nesta semana proibiu essa prática pelos próximos 2 meses. Mas tem gente que nem sabe ainda. Toquei fogo de noite, a sereia, eu vou plantar fruto depois, quando terminar. Não está sabendo que agora está proibido? Não. Nesta semana, os bombeiros encontraram focos de incêndio na reserva indígena Araribóia, na região sudoeste do Maranhão, onde vivem 12 mil indígenas, segundo a FUNAI. Índios de aldeias próximas às queimadas, no município de Grajaú, estão sendo treinados para ajudar no combate às chamas. Ontem à noite, policiais civis do Pará apreenderam dezenas de galões com gasolina usados em um incêndio criminoso na fazenda Ouro Verde, em São Félix do Xingu. De acordo com a polícia, funcionários da fazenda confirmaram que o combustível era para provocar a queimada na floresta. Os galões têm capacidade para armazenar até 200 litros de combustível. Ontem, policiais prenderam em Goiânia José Brasil de Oliveira, suspeito de envolvimento nas derrubadas ilegais na mesma fazenda. O irmão dele, Geraldo Daniel de Oliveira, e João Batista Rodrigues Jaime continuam foragidos. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, estendeu a proibição das queimadas e da emissão de autorização de desmate legal até 30 de novembro, um mês além do prazo determinado pelo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com a primeira-ministra alemã sobre as queimadas na Amazônia. Cedo, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que esperava um telefonema da chanceler alemã Angela Merkel. Ela que vai ligar para mim? Conforme o combinado, Angela Merkel ligou para o presidente Jair Bolsonaro às 15 em ponto. A conversa, de acordo com o Palácio do Planalto, foi franca e cordial. Bolsonaro agradeceu o esforço dos países em colaborar com o Brasil no combate ao fogo na Amazônia. Falou das ações na região e reiterou a posição brasileira de não cogitar qualquer discussão sobre a soberania do território, bem como a governança sobre recursos e apoios concedidos ao Brasil. Em Washington, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, conversaram com o presidente americano Donald Trump, que ofereceu ajuda no combate às queimadas. Na saída, sem entrar em detalhes, o ministro falou em encontro simbólico. Nós vemos como um momento
extremamente significativo. Eu acho que desde a visita de março é o momento mais simbólico da relação. Fizeram algum tipo de pedido específico para o presidente Donald Trump? Ou algum... Não fizemos nenhum pedido específico, não tínhamos expectativa de sair daqui com um acordo. Ele reiterou várias coisas, a disposição de trabalhar com a gente nessa questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia, o interesse enorme em um acordo comercial amplo conosco. Isso, temos que sentar, agora vamos sentar para ver como vai ser isso, como vamos modelar esse tipo de acordo. Enquanto tenta mostrar que a situação na Amazônia está sob controle, Bolsonaro insiste na revisão das demarcações de terras indígenas e diz que não pretende autorizar novas reservas. Vai acontecer. Estamos estudando agora, ainda estudo, tá? E alguns índios vendendo a sua reserva para estrangeiros explorá-la. Tá? É muita coisa esquisita que acontece. Dá para sentir, é muita terra para pouco índio e sem lobby. Qual o interesse há por trás disso? Pô, se eu conseguisse, cercar o Brasil, vamos assim dizer, não deixar sair nada daqui que não seja de forma legal, ajudaria muito a recuperar nossa economia. Bolsonaro recebeu extra-agenda o presidente da FUNAI, Augusto Xavier da Silva, mas nada foi anunciado. Augusto Xavier foi indicado ao cargo por Bolsonaro com o apoio da bancada ruralista no Congresso. A emergência continua sendo apagar o fogo na Amazônia. Em 29 dias de agosto, o INPE detectou 29.359 focos de queimadas na Amazônia. No mesmo período, no ano passado, foram 8.615. O número de queimadas vinha caindo desde o último sábado, quando as Forças Armadas passaram a combater o fogo. Mas ontem, o registro de focos voltou a subir, 1.255. É o dobro em relação à quarta-feira. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia informou que os números de focos detectados podem variar de acordo com a calibração dos satélites e da cobertura de nuvens sobre o terreno, que vários fatores podem interferir na mensuração. O Centro de Operações afirmou ainda que as informações fornecidas pelos satélites são extremamente úteis para direcionar as equipes de solo nas ações de combate ao fogo. Em Porto Velho, o ministro da Defesa disse que a situação das queimadas deve melhorar a partir de setembro, reduzindo a média anual. Segundo ele, o problema maior se concentra no norte de Rondônia e no sul e sudeste do Pará. Só a presença nossa, dando mais suporte às outras agências responsáveis, teve um poder de dissuasão, dissuasório muito grande. Muito grande. Né? E a gente, em poucos dias, debelar 14 focos de incêndio e multa em vários. Quer dizer, um prejuízo para os bandidos de 90 milhões só nessa área. O governador do Amapá, que preside o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, insiste na necessidade de monitoramento permanente na região e destacou que as ações de agora estão dando resultado. As ações da GLO, com a adesão dos 9 estados da Amazônia, já está, de certa forma, gerando bons resultados. Faz necessário um plano permanente de monitoramento, de controle, prevenção e, sobretudo, de punição daqueles que ousam fazer práticas ilegais na Amazônia. Hora da previsão do tempo ao vivo de São Paulo com Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Ó, Bonner, as nuvens carregadas se intensificaram lá em grande parte do Rio Grande do Sul, só que amanhã o tempo volta a ficar firme na fronteira gaúcha e a chuva vai se deslocando para outras áreas do estado e também para pontos de Santa Catarina e do Paraná. Em Porto Alegre, o sábado deve ser carrancudo, fechado, e molhado. Faz frio, 18 graus de máxima, 26 graus em Floripa, chuva a partir da tarde, e 29 em Curitiba, com chuva chegando à noite. Pancadas também devem atingir
Macapá e Manaus, bem isoladas. Em Salvador e no Recife, a chuva é passageira e vem no período da tarde. Depois de 3 meses sem chuva, pode chover isoladamente em Cuiabá, mas ainda fica muito quente, gente. 40 graus por lá, 36 em Campo Grande, que deve ver a chuva depois de ter ficado 2 meses praticamente seca. A chuva nessas capitais deve ocorrer no final da tarde. Por isso, elas ainda devem registrar a umidade relativa do ar muito baixa. Secura prevista também para Goiânia e Brasília, Palmas, Teresina, São Paulo e Belo Horizonte. Nessas capitais que eu citei aí, não deve chover. Assim como não vai chover em toda essa área amarela aqui do mapa. 36 graus em Teresina, 37 em Porto Velho, 30 em Vitória, é a mesma máxima aí de BH, 32 em São Paulo, 35 aí para vocês no Rio de Janeiro. Bonner, e repare que a diferença entre a mínima e a máxima está bem alta, chegando a 18 graus de diferença aí no Rio de Janeiro. Está dado o recado. Obrigado, Maju Coutinho. Até mais. Até mais. A seguir, o governo reduz a previsão de crescimento da economia no orçamento do ano que vem. O índice de desemprego cai pelo 4º mês seguido em julho. A taxa de desemprego em julho caiu para 11,8%. Foi o 4º mês seguido de queda. Mesmo assim, o país ainda tem 12 milhões e 600 mil desempregados. Segundo o IBGE, o percentual de trabalhadores informais na população ocupada chegou a mais de 40%. É um recorde da série histórica. O governo reduziu a estimativa de crescimento da economia no ano que vem. E também a previsão dos recursos que os ministérios vão ter para os gastos não obrigatórios. A proposta de orçamento para o ano que vem é a primeira elaborada pela equipe do presidente Jair Bolsonaro. Senadores e deputados precisam aprová-la para que entre em vigor. O governo prevê um crescimento menor da economia em 2020. Um PIB, Produto Interno Bruto menor, de 2,74%. Como estava na Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentada em abril, caiu para 2,17%. Ajuste também no salário mínimo. A previsão era de R$ 1.040. Ficou em R$ 1.039, sem ganho real, apenas com a variação da inflação. O déficit fiscal, o rombo nas contas públicas, foi mantido em 124 bilhões de reais, 1,6% do PIB. Na Previdência, mesmo considerando a reforma que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, o governo prevê um déficit de 244 bilhões de reais, 30 bilhões maior que o rombo deste ano. O governo apresentou os números como conservadores e realistas. No ano que vem, os gastos obrigatórios, como o pagamento de salários e aposentadorias, vão somar 96% dos gastos do governo federal. Vai sobrar muito pouco para os outros gastos, os não obrigatórios. 89 bilhões de reais, mais 16 bilhões de reais de emendas parlamentares. Para investimentos, por exemplo, o orçamento prevê 19 bilhões de reais, o menor valor em 13 anos. Nosso problema é a rigidez orçamentária. É o crescimento fortíssimo da despesa obrigatória em detrimento das despesas discricionárias e, em particular, em detrimento dos investimentos. Quem puxa esse resultado para o espectro negativo é exatamente o resultado da Previdência. Previdência, Previdência, Previdência. Gasto público obrigatório precisa ser redesenhado. E a previsão de gastos não obrigatórios diminuiu para vários ministérios. Nessa conta entram não só programas, mas gastos para funcionamento do próprio ministério, como água e luz. O da saúde teve uma queda de 1,44%, de 18 bilhões e 500 milhões para 18 bilhões e 200 milhões de reais. No da defesa, a queda de 26,5%, passando de 10 bilhões e 200 milhões para 7 bilhões e meio de reais. No da educação, uma queda de 9%. O orçamento passou de 23 bilhões e 300 para 21 bilhões e 200 milhões de reais. Mesmo com esse aperto no orçamento, nos gastos, o secretário disse que não há risco de serviços serem suspensos para a população, porque novas medidas estão sendo estudadas. É um patamar que traz a necessidade de medidas a serem perseguidas e assim o faremos.
O governo entende que, e essas medidas serão detalhadas oportunamente, mas muito em breve, elas permitem a recomposição e são medidas que têm, em diálogo com o Congresso Nacional, chances de aprovação. A Superintendência de Seguros Privados autorizou as seguradoras a consertar carros com peças de segunda mão, peças usadas. Na oficina do Flávio, tão importante quanto consertar é conversar. Eu estava fazendo outro dia uma cotação de uma peça X para um carro. Uma peça original custava R$ 1.500, uma peça chinesa custava R$ 650. A vida útil não vai ser a mesma, nada será a mesma. Então é isso que o usuário precisa saber. É um dilema que quem tem seguro nunca precisou enfrentar. As apólices sempre cobriram os consertos com peças originais. A partir de agora, as seguradoras não precisam mais usar só peças originais no conserto dos veículos. A justificativa é que isso vai baixar o preço do seguro. Mas e o consumidor? Agora ele fica dividido entre o amor pelo carro e o cuidado com o bolso. Será que essa conta vale a pena? A SUSEP, o órgão do governo que fiscaliza os seguros, flexibilizou as regras para a proteção de veículos. O seguro com peças nova original pode continuar sendo oferecido, sem problemas, mas também podem ser oferecidos seguros com peças novas não originais, nacionais importadas, outras opções que tornam o seguro mais barato. É muito importante que os seguros fiquem mais baratos para que todos os consumidores possam ter seguros. Atualmente, só 30% dos veículos que circulam no Brasil têm seguro. O objetivo é expandir a cobertura para pelo menos metade da frota. A expectativa é que em pelo menos 10% de redução dos preços do seguro sejam alcançadas. Especialistas apontam uma série de obstáculos no caminho. É fundamental que os Detrans certifiquem a origem das peças usadas para evitar roubos e desvios. Mas poucos estados do país estão prontos para cumprir essa medida. E a diminuição do preço do seguro também pode não ser tão simples, como alerta esse professor de direito do consumidor. Ao longo do tempo, o que vai acabar acontecendo? Esse preço ele vai voltar a ser o que sempre foi e a apólice de peças originais, provavelmente o preço vai disparar e o consumidor não vai ter mais condições de fazer o que já fazia. Normalmente é assim que a dinâmica se desenvolve. O Marcelo é daqueles donos de carro que reparam nos menores arranhões. Agora a preocupação aumentou. É um olho no trânsito e o outro no contrato de seguro. Agora eu vou ficar muito mais atento nas letras pequenas do contrato, né, para saber o que realmente eles estão oferecendo nessa questão dessas peças, principalmente em peças que impactam na segurança. Outra norma publicada pela Superintendência de Seguros Privados passou a permitir que os planos de seguro tenham período de vigência de acordo com a conveniência do consumidor. Pode ser menor do que um ano, pode ser intermitente. Nesse caso, o contrato é interrompido por um tempo e retomado depois com a inclusão e a exclusão de coberturas de risco. A Procuradoria-Geral da República contestou a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que anulou uma sentença da Lava Jato. Foi a primeira manifestação da Procuradora-Geral da República depois da decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que anulou a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, na Lava Jato, na segunda instância. Os advogados dele recorreram ao Supremo, argumentando que houve cerceamento da defesa porque Bendini teria que ter sido ouvido depois dos delatores. Por 3-1, a segunda turma aceitou a tese de que delatados têm que ser os últimos a serem ouvidos nas alegações finais e anulou a condenação. Com base nessa decisão, outros condenados na Lava Jato já pediram anulação das sentenças, como o ex-executivo da Ingevix, Gerson Almada. Hoje, Raquel Dodge encaminhou ao Supremo este parecer em que diz que a situação de Gerson Almada é diferente da de Bendini, porque a defesa do ex-executivo não pediu para que ele fosse ouvido por último nas alegações finais em primeira instância. Diz: percebe-se, portanto, que é nos autos deste HC, perante essa Suprema Corte, a primeira vez em que Gerson de Mello Almada se insurge contra esse rito processual, prazo comum para todos os réus, colaboradores ou não, apresentarem alegações finais. A PGR entende que,
tal nulidade deve ser alegada no momento oportuno, ou seja, na primeira oportunidade que couber ao réu falar nos autos, sob pena de se operar a preclusão temporal. Preclusão temporal quer dizer passar da hora de questionar um eventual problema em um processo. No parecer, Raquel Dodge também foi contra o entendimento da segunda turma sobre a ordem das alegações finais. A Procuradora-Geral da República afirmou que a lei não estabelece diferença entre réu delator e delatado e que, por isso, na fase final do processo, os dois podem se manifestar simultaneamente, no mesmo prazo, e não primeiro o delator e depois o delatado. Raquel Dodge alertou ainda que a decisão possui o potencial de afetar as milhares de condenações penais referentes a uma miríade de crimes, e não apenas dos crimes que são usualmente objeto da Operação Lava Jato, como era o caso de Aldemir Bendini. Segundo ela, até mesmo condenações transitadas em julgado podem, em tese, ser impactadas pela via da revisão criminal. O ministro Edson Fachin enviou a discussão para o plenário. Entendeu que o assunto é complexo demais e precisa passar pelo crivo dos 11 ministros. Até lá, Raquel Dodge pede para que o entendimento não seja aplicado, sob risco de mudança de decisão. Tem o condão de evitar uma situação de incerteza e insegurança jurídica em centenas de condenações criminais. O pedido da Procuradora-Geral vai ser analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso. Ele pode decidir sozinho ou submeter ao plenário. Há ministros que defendem o que foi decidido pela segunda turma, que delatores se manifestem primeiro e delatados se defendam depois, como forma de melhor garantir o direito de defesa. Mas parte dos ministros entende que essa decisão da segunda turma não tem base em nenhuma lei, que delatores e delatados podem ser ouvidos simultaneamente e que a decisão muda processos que já foram julgados. Por ordem do Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Estadual do Rio vai entregar à Procuradoria-Geral da República uma cópia do inquérito sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A Procuradora-Geral Raquel Dodge procurou o STJ por ter sido impedida de acessar a íntegra dos documentos. E foi ela quem pediu a abertura do inquérito, que é conhecido como a investigação da investigação. Raquel Dodge quer saber se a apuração sobre as mortes está comprometida. Se estiver, ela pode pedir que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal passem a conduzir o inquérito. O Tribunal de Justiça do Rio declarou que ainda não foi comunicado da decisão do STJ. Uma reportagem da revista Veja revelou que Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro do PSL, mora em São Paulo. Durante 3 meses, a revista seguiu pistas de Queiroz, que não era visto em público desde janeiro. O Ministério Público do Rio diz que ele fez movimentações suspeitas de R$ 1.200.000. Morumbi é este bairro da Zona Sul de São Paulo. A revista Veja diz que é aqui que Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, do PSL, passou a morar. Ele não era visto em público desde o começo do ano. Queiroz foi fotografado pela revista quando entrava no Hospital Albert Einstein, onde faz um tratamento contra um câncer no intestino. No dia 1º de janeiro, ele passou por uma cirurgia no hospital que fica no bairro do Morumbi. Morar aqui, segundo a Veja, facilitaria o deslocamento para as consultas. A revista diz que as fotos foram feitas no dia 26 deste mês, a última segunda-feira. Numa delas, Queiroz aparece sozinho, de boné preto e óculos, a caminho do Centro de Oncologia e Hematologia do hospital. Nesta, ele está já dentro da recepção, sem o boné. Ainda segundo a reportagem, antes do compromisso agendado, foi até a lanchonete do Einstein e tomou café sem ser abordado. Cerca de 1 hora depois, deixou o local. A reportagem diz que ele raramente sai de casa e que uma pessoa próxima a Queiroz informou que a cirurgia não resolveu o problema do tumor. Em janeiro, Queiroz postou um vídeo se recuperando da cirurgia. No dia 24 de maio, o jornal O Globo publicou que Queiroz pagou grande parte da conta do hospital em dinheiro vivo. Na época, o advogado de Queiroz disse que, para pagar as despesas, ele usou o dinheiro que estava guardado para quitar negócios imobiliários. Fabrício Queiroz foi assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro e se tornou conhecido no fim de 2018.
O então Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou nas contas de Queiroz a movimentação suspeita de R$ 1.200.000 e considerou o valor incompatível com a renda do ex-assessor parlamentar. O Ministério Público suspeita que ele arrecadava parte dos salários de outros funcionários e devolvia ao gabinete de Flávio Bolsonaro, operação conhecida como rachadinha. Queiroz disse que o dinheiro era do lucro da venda de carros. Depois afirmou que recolheu parte dos salários para poder contratar mais gente para a equipe. Só que a justificativa dada por Queiroz ao MP é prática proibida pela Assembleia Legislativa do Rio. Na época, o COAF também identificou a emissão de cheques de Queiroz no valor de R$ 24.000 para a conta da então futura primeira-dama Michele Bolsonaro. Jair Bolsonaro disse que o dinheiro era para quitar o empréstimo pessoal. Em julho, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações que usaram, sem autorização judicial, dados detalhados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central. A decisão atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro. A revista explica que não há nenhuma ordem de prisão contra Fabrício Queiroz, nem mesmo uma determinação para que preste depoimento. E complementa: Queiroz, sua mulher, suas filhas e Flávio Bolsonaro alegaram diferentes razões para não comparecer ao Ministério Público, mas nenhum deles foi denunciado à Justiça por isso. A defesa de Fabrício Queiroz afirmou que recebeu com tranquilidade as informações da revista Veja e que elas comprovam que o que vem sendo dito é absolutamente verdadeiro. Sobre a movimentação suspeita de R$ 1.200.000, a defesa afirma que esse valor representa a soma de depósitos e saques da conta e que a família dele ganha mais de R$ 500.000 por ano. A assessoria do senador Flávio Bolsonaro disse que ele não vai se manifestar. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma decisão judicial e afastou Christian de Castro Oliveira da presidência da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. A Justiça aceitou os argumentos do Ministério Público Federal de que Christian Oliveira e outros 2 funcionários repassaram para jornalistas e para o Ministério Público informações sigilosas obtidas nos sistemas de informática da Ancine. O objetivo seria caluniar outros diretores da própria agência. Alex Braga Muniz assume interinamente o comando da agência. O Globo Repórter de hoje investiga o ciúme. Como lidar com a fragilidade que surge de repente? Um mergulho num abismo de dúvidas que só crescem. Quantos casamentos já acabaram só pela insegurança de um dos parceiros? Homens admitem que perderam a razão por suspeitarem da mulher. Eu pensava que eu era homem, agora eu sou. E mulheres também confessam, não confiavam nos maridos. Eu ficava naquela obsessão, ai meu Deus do céu, ele tem outra mulher. Especialistas garantem, o ciúme pode ser transformado para o bem da vida a 2. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, o Brasil conquista mais um bronze no Mundial de Judô em Tóquio. A brasileira Janete entra para o time das lendas vivas do basquete mundial. Domingo tem o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Os pilotos da Ferrari dominaram os treinos livres de hoje em Spa-Francorchamps. Charles Leclerc foi o mais rápido e Sebastian Vettel fez o segundo melhor tempo. E a judoca brasileira Mayra Aguiar conquistou o bronze no Mundial em Tóquio. Derrotou a portuguesa Patrícia Sampaio por ippon na disputa do 3º lugar. É a 6ª medalha de Mayra em mundiais. Durante mais de 2 décadas, a brasileira Janete construiu uma carreira no basquete que a colocou entre as maiores desse esporte no Brasil. Hoje, ela teve a prova de que se tornou uma lenda mundial. Para alguns, ela foi apenas uma sombra das craques da seleção. Antes de ser uma ofensa, isso é razão de orgulho? Eu nunca tive essa vaidade de querer ser melhor que Paulo e Hortência, eu queria ser a Janete. Fui ali para completar, né, essas duas, a gente formou ali um tripé que deu muito certo, né. O fato é que Janete sempre teve luz própria.
Tanto que a Federação Internacional de Basquete resolveu homenageá-la numa cerimônia especial em Pequim. Hoje, Janete entrou para o Hall da Fama do Basquete, maior honraria concedida pela FIBA. Com essa homenagem aqui na China, Janete torna-se o 6º nome brasileiro a entrar para o Hall da Fama. Junta-se aos ex-jogadores Ubiratã, Amaury Passos e Oscar Schmidt, além de Hortência e Paula, com quem formou a geração mais vencedora do basquete feminino do Brasil. Estavam juntas no ouro sobre Cuba no Pan de Havana em 91, ouro no Mundial de 94 e a primeira medalha olímpica do basquete feminino, a prata em Atlanta, 1996. Eu chorei, eu não sei se é de alegria ou se era de tristeza. Tristeza por, de repente, ter perdido a medalha de ouro, mas alegria por ter ganhado a medalha de prata. E já sem Hortência e Paula, Janete liderou a equipe para o bronze em Sydney no ano 2000. O número 9 sempre acompanhou a brasileira. Como um centroavante de respeito, bola na rede era com ela. Foi durante 8 anos a maior pontuadora da história do torneio olímpico feminino. Cestinha e tetracampeã no basquete profissional dos Estados Unidos. O que me levou a estar lá foi a camisa da seleção brasileira, de você estar representando sozinha o seu país na capital do basquetebol. Janete se despediu das quadras com a prata no Pan do Rio em 2007, como a 3ª maior pontuadora da história da seleção feminina. Feitos que ganham agora um reconhecimento definitivo. Vem realmente ressaltar o quanto que eu me dediquei vestindo a camisa do Brasil. E se você me perguntar se eu faria tudo de novo, eu faria tudo de novo, igualzinho, não mudaria nada. Aos 50 anos, pelo que fez com as mãos, o mundo do basquete está aos seus pés. E o Brasil aumentou a vantagem na liderança dos Jogos Pan-Americanos. 94 ouros, 76 pratas e 67 bronzes. Na natação, Cecília Araújo venceu a prova dos 50 metros livre na classe S8 e quebrou o recorde do Parapan. Aí a gente pisca e o Jornal Nacional completa 50 anos no ar. Meio século, trazendo notícia do mundo todo, do Brasil todo, para todos os brasileiros. A data redonda é domingo, agora, dia 1º. E a gente vai relembrar essa história com uma série de reportagens especiais a partir de segunda-feira. Outra forma de comemorar essas 5 décadas é dividindo essa conquista com as 122 emissoras que exibem o JN, porque sem elas não haveria um jornal verdadeiramente nacional. E a forma que nós encontramos de prestar essa homenagem foi convidar apresentadores de telejornais locais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal a apresentarem uma edição do Jornal Nacional, aqui, nessa bancada. A primeira dupla convidada que vai ocupar a bancada do JN amanhã é essa aqui, ó, Cristina Ranzolin e Márcio Bonfim. Por favor, sejam muito bem-vindos. Oi, Cristina. Que prazer. Olá. 3 beijinhos, porque eu sei que no Rio Grande do Sul são 3, é verdade. Oi, Márcio Bonfim. Tudo bem? Prazer, obrigado por terem vindo. São nossos convidados, inclusive, a se sentar aqui na nossa bancada. Vamos lá conversar? Vamos. Bom, para o público que está acompanhando a gente aqui, a gente tem que apresentar Cristina Ranzolin, porque ela vai representar o estado dela, o Rio Grande do Sul, amanhã aqui na bancada do JN. O Rio Grande do Sul tem mais de 11 milhões e 300 mil habitantes. É o 6º estado mais populoso. Esses brasileiros veem o Jornal Nacional pela RBS-TV, primeira afiliada da Rede Globo e que cobre todo o estado. A economia gaúcha é a 4ª maior do país. Na indústria, destaque para os setores de calçados, móveis e material de transporte. O estado é também um dos maiores produtores de leite e grãos. A imigração, principalmente de alemães e italianos, ajudou a marcar a identidade cultural do Rio Grande do Sul. Pequenos agricultores iniciaram o trabalho que fez da Serra Gaúcha a principal produtora de vinhos do país. E um destino turístico importante. Os gaúchos costumam dizer que não faltam fogo de chão para assar um churrasco e chaleira esquentando a água do chimarrão.
É assim que o povo gaúcho recebe quem visita esse pedaço do sul cheio de história e belas paisagens. E o Márcio Bonfim vai ser o representante de Pernambuco aqui na nossa bancada. Pernambuco surgiu como capitania hereditária ainda no século XVI. É o 7º estado mais populoso do Brasil, com mais de 9,5 milhões de habitantes. O Jornal Nacional chega até eles com a Globo e mais 2 afiliadas, TV Asa Branca em Caruaru e TV Grande Rio em Petrolina. Pernambuco é hoje um centro de serviços com destaque para o comércio e o turismo, e um polo de tecnologia da informação. Empresas investiram na petroquímica e na indústria automotiva. A irrigação no Vale do São Francisco diversificou a agricultura do estado, historicamente associado à cana-de-açúcar. É agora o 2º maior exportador de frutas do Brasil. Pernambuco abriga uma cultura popular rica, na diversidade do artesanato, na criatividade da literatura de cordel, nos sabores da culinária. O Carnaval de Rua une Olinda e Recife, cidades vizinhas e irmãs. Todos os anos, a festa atrai milhões de pessoas para a batida forte do maracatu e a alegria do frevo. Ele trouxe bolo de rolo pra gente hoje. Ganhamos bolo de rolo. Bom, assim, pernambucanos e gaúchos que nos perdoem, eu peço licença porque nem todos os brasileiros conhecem esses 2 colegas nossos aqui. Eu vou começar então, primeiro as damas. Por favor. Cristina Ranzolin. Cristina eu conheço bem, já trabalhamos juntos aqui. Talvez grande parte do público nem lembre mais, né, Cris? Foi no século passado. Não tanto, mas foi de 1993 a 1996. Tive o privilégio de trabalhar com o Bonner no Jornal Hoje. Uma época maravilhosa, fazia as entrevistas com os artistas. Lembra, Bonner? Olha a carinha de criança ali. Olha ali. Olha! Se fizesse uma dublagem agora, podia fazer uma vozinha assim. Ah, você também tá diferente, olha e lá. meu cabelo lindo, né? Naquela época já. Não tinha nevado ainda. Não havia neve. Então, mas isso aí foi, como eu disse, foi no século passado. Cristina Ranzolin faz um trabalho hoje num produto que é importantíssimo na RBS, no Rio Grande do Sul. Pois é, fala um pouco da rotina de trabalho de vocês. Bom, eu faço o Jornal do Almoço. Desde essa época que eu fui daqui para o Rio Grande do Sul, voltei para casa, eu apresento esse programa, que é um programa muito característico, quase tão antigo quanto o Jornal Nacional, já tem mais de 47 anos. É quase uma revista, é um programa que tem notícia, um programa que tem entretenimento, música, fazemos entrevistas. É um programa que eu tenho muito carinho e é o companheiro dos gaúchos, porque lá a gente ainda tem esse hábito de almoçar em casa, almoçar em família, e as pessoas almoçam assistindo televisão, assistindo o Jornal do Almoço. Coisa boa. E você, Márcio? Eu tenho a companhia dos pernambucanos no NE1, antigo NE-TV, um jornal tradicional da TV Globo no Recife. Tenho o privilégio, né, durante o telejornal, da gente sempre conversar muito com as pessoas, com o povo pernambucano que gosta de repente, na comunidade, de mostrar os belos exemplos na comunidade. Então, é um trabalho que eu me sinto muito orgulhoso e sou muito bem recebido lá em Pernambuco com o trabalho do NE-TV, do NE1 agora. Agora, eu tinha que te perguntar, porque isso é uma pergunta obrigatória para todo mundo aqui. Como é que você recebeu a notícia de que ia representar o seu estado aqui na bancada do JN? Eu fiquei honrado, né, na hora que eu recebi essa notícia, porque o Jornal Nacional é referência para todo jornalista, para todo comunicador, principalmente para nós que corremos em busca de notícia, de informação. Então, eu estava em casa, fui surpreendido com um telefonema me avisando, olha, você está no rodízio de apresentadores dos 50 anos do Jornal Nacional. Então, foi um momento de muita emoção, como eu estou emocionado agora também. Não dá para ser diferente, né? Muito surpresa também. Eu estava em férias quando recebi a notícia e fiquei só contando os dias para estar aqui com vocês. Então, olha, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. O combinado, então, é o seguinte. Amanhã, vocês vão estar aqui, só que do lado de cá dessa bancada, tá certo? Então, como somos 4 hoje... Vamos dar uma boa noite? 4 boa noites, temos que nos despedir todos, começando por você, Renata. Então, boa noite, bom fim de semana. Boa noite para você, bom fim de semana. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.